A Preta Gil literalmente comeu o pão que o diabo amassou na mão do seu ex-marido. Bom, nós temos novas informações sobre a separação dela. O Léo Dias, que foi o grande divulgador de toda essa situação, ele que divulgou aquele vídeo que vocês viram, onde o ex-marido da Preta Gil, quando ainda estava com ela, apareceu com a stylist, que era amiga pessoal do casal. Temos a informação, inclusive, que durante a pandemia, essa stylist passou alguns dias na casa da Preta e do Rodrigo como uma amiga do casal. E agora mais detalhes foram divulgados, porque vocês sabem que enquanto o Rodrigo estava em uma viagem no Uruguai, a Preta estava internada e, segundo ela mesma disse, quase morrendo. Isso porque na mesma época a Preta pegou uma sepse e ficou muito feia a situação. Aí temos a informação que enquanto isso estava acontecendo, o Rodrigo disse para a Preta o seguinte, que ele estava nessa viagem ao Uruguai a trabalho, tentando fechar um negócio. E aí, meus amigos, segundo o Léo Dias, durante essa viagem do Rodrigo, a Preta ligou para ele e pediu para ele voltar, para ele ficar com ela em um momento muito difícil em que ela estava internada. Sabe o que o Rodrigo respondeu? Não. Depois que a Preta ligou ao Rodrigo pedindo essa volta dele, ele simplesmente demorou 3 dias para voltar ao Brasil. E enquanto a sua então esposa quase morria, ele estava lá desfilando com a amante. Então vocês percebam o quão grave é essa situação, porque não somente aconteceu tudo isso, da traição e tudo mais, só que também rolou a situação em que a Preta Gil estava quase falecendo, pediu então o apoio do seu marido em um momento difícil, volte porque o pior pode acontecer, e aí ela recebe um não como resposta. Vocês imaginem só, gente, a Preta classifica esse momento como renascimento, né? E é muito triste essa situação dela implorando pelo marido, implorando para o marido voltar, e ele dizendo que não podia porque estava a trabalho, sendo que não era trabalho coisa nenhuma. Ele poderia naquele momento simplesmente ter esquecido a lua de mel com a amante, ter voltado e posteriormente a isso ele terminava com a Preta, mas naquele momento a Preta precisava dele. Então é uma situação muito, mas muito triste mesmo, é algo que não dá nem para decifrar, assim, é muito triste uma pessoa implorando pela outra, implorando pelo seu marido, implorando por uma companhia ali, porque é um momento tão complicado, e a Preta Gil se recuperou mesmo sem Rodrigo Godoy, em meio a uma crise, porque ela quase falecendo, e aí descobre toda a traição e ela ressurge, ela renasce, por isso que é um período chamado nascimento. A Preta Gil foi muito, mas muito forte mesmo, ela renasceu de uma vez por todas e agora sem um maridão, porque ela deu troco, velho, ela se vingou, como eu já mostrei pra vocês, terminou com o marido, separou dele, separou do Rodrigo e agora toma essa. Rodrigo vai ver a Preta recuperada, vai ver a Preta bem, porque tudo bem, ele quer terminar, é o direito dele, mas em um momento tão delicado da vida dela, em que ela implorou para ele voltar de uma viagem com a amante para ficar com ela em um momento em que ela estava quase falecendo, ele não atendeu esse pedido, porque ele mentiu que era uma viagem a trabalho. E isso é de uma crueldade muito, mas muito grande. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu voltarei com novas informações, até a próxima e tchau!